Aleluia. Eu vim para adorar. A gente não pode ver, mas a gente pode senti-lo, irmãos. E não perca a oportunidade, se você ainda não sentiu. Essa reunião ainda não acabou. Ainda dá tempo. Não saia daqui conformado. Não saia daqui sem sentir nada. Peça, Senhor, misericórdia. Eu quero sair daqui sentindo a sua doce presença. Irmão, o segredo é você glorificar. Você dá glória para o alto, Ele dá glória para baixo. Um glorifica ali, outro aqui, outro fala em línguas aqui, outro fala a língua ali. O Espírito vai operando. Aí vem cura, libertação, aceitação. Meu irmão, o segredo é glorificar. Glorifique a Ele, glorifique e exalte a Ele. Deus já tem falado conosco através dos louvores, mas Deus ainda tem uma palavra ao meu e ao seu coração nessa noite. E é com muita alegria, queria chamar a diaconisa Anice, esposa do nosso pastor, da nossa congregação do Loyola. E o pastor, graças a Deus, liberou para estar aqui conosco nessa noite. A gente tem gente muito boa na nossa sub-regional, irmãos. A gente fica às vezes chamando de fora, aquele negócio todo. E Deus colocou aos nossos corações que a gente vai fazer trabalhos com os pastores e as esposas dos pastores, que são uma benção. E a Anice hoje, a diaconisa Anice, já esteve aqui conosco na semana. Hoje eu coloquei vai ser no domingo. No próximo vai ser uma outra esposa de pastor, para fechar o mês das mulheres, o mês de março. Vamos dar um bem-vindo bem caloroso? Vamos lá? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Com a palavra, mulher de Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Para aqui nessa noite, agradecer primeiramente ao Senhor, nosso pastor, a missionária Eliane, E quando o Senhor ele fez o convite para mim, irmãos, eu não posso deixar de aceitar, porque eu falei para Deus isso. Eu disse: Senhor, se o Senhor me ajudar e me tirar dessa situação, eu não vou negar. Aonde o Senhor me chamar, eu vou. E eu tenho esse compromisso com Deus, irmãos. Eu quero dizer que eu não sou uma pregadora itinerante, mas o que o Senhor ele transmitir nessa noite para mim e para você, em nome de Jesus eu vou passar, amém? Então, aproveitando que a igreja está já de pé, vamos ler lá em 1 Coríntios capítulo 13 e alguns versículos a seguir. Glória a Deus, aleluias. Aleluia, Jesus, glória a Deus. 1 Coríntios 13. A palavra do Senhor nos diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, em algumas traduções é amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas.
aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Amém, igreja? Pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor, Ele é amor, né? E é por isso que nós estamos aqui. E quando Deus usava o pastor a falar que o amor de Deus foi tão grande por nós, né? Que Ele se entregou por mim, por você. A palavra do Senhor está nos dizendo que a gente pode fazer tudo, irmãos. Mas se na verdade, na minha vida e na sua vida, não existiu o verdadeiro amor, nada disso adianta. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Deus, Ele nos amou primeiro. E é por isso que nós estamos hoje aqui. Antes nós éramos distanciados do Senhor. A gente vivia afastado. Nós não sabia quem era o Senhor, aleluias, né? Nós não tínhamos o Espírito Santo de Deus. Então a gente vivia aí, no lamaçal do pecado. E a gente não conhecia esse verdadeiro amor. E o Senhor, Ele fez com que eu e você conhecesse quem é esse amor nessa noite. Aleluias, né? Então a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que a gente tem que cumprir, louvado seja o nome do Senhor, 2 mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o seu próximo como a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então, muitas das vezes parece ser fácil. Amar a Deus é fácil, irmão. Mas amar ao próximo, aí, irmãos, é uma peleja. Louvado seja o nome do Senhor. É amar aquele que lhe calúnia. É amar aquele que tem falado mal de você. Aleluias, é bom a gente amar o amigo, né? É muito fácil eu amar os que me amam, mas a palavra do Senhor aqui está nos ensinando, aleluias, que nós devemos preservar, irmãos, o amor. Porque não adianta, irmão, você só frequentar a igreja, só vir para a igreja, aleluias, né? E não ter amor pela vida do seu próximo, não ter amor pela vida da sua família, não ter amor, aleluias, com a vida do seu amigo, com a vida do seu vizinho. Louvado seja o nome do Senhor. E nisso, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos confronta, ela nos modifica. Louvado seja o nome de Deus. Eu lembro, irmãos, que quando eu não conhecia esse verdadeiro amor, eu era uma pessoa ruim. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa natureza humana, ela não é boa. Ela não é boa. A gente só somos alguém porque nós temos o Senhor no nosso coração. Quando o Senhor, Ele entra, Ele planta. Louvado seja o nome do Senhor, esse amor. Louvado seja o nome do Senhor. É com esse amor que nós evangelizamos. É com esse amor que nós fazemos a obra do Senhor. É com esse amor que os meninos tocam aqui na banda. Louvado seja o nome do Senhor. É com esse amor que as irmãs louvam a Deus. É tudo gratidão a Deus. É porque nós somos gratos por tudo que Ele fez. Então, irmãos, eu era meio complicada, né? E ali eu achava, encrencava com quase... Olha assim para mim, né, Nice? Mas Nice, ela teve que passar por muitas transformações, irmãos. Porque eu era uma pessoa cismada, né? Eu era uma pessoa cismada. Se uma pessoa falasse alguma coisa comigo, um coração endurecido. E o Senhor, nessa noite, aleluias, Ele fala para mim e para você... Para que você e eu venha pedir para que o Senhor venha trabalhar, aleluia, no nosso coração, no nosso interior. Porque muitos servos de Deus, pastor, doentes, por dentro, com a alma ferida, amargurada. Sabe por quê? Porque você não está deixando esse amor lhe transformar. Você não está deixando Deus moldar a sua vida. Não se contente, irmão, em guardar mágoa no seu coração. O Senhor, Ele está voltando. O Senhor, Ele está voltando. Lembre daquelas virgens, eram 10 virgens, pastor. Elas usavam a mesma veste.
Elas tinham a mesma lamparina, mas dentro delas faltava o azeite, irmãos. 5 tinha, aleluias, não desistiu, mas 5 não tinha. Aleluias. E se o Senhor, Ele volta, irmãos, hoje? E se o Senhor volta agora? Aleluias. Como é que está seu coração, irmão? Como é que está sua alma com o Senhor? Como é que está com o seu vizinho? Como é que está a sua comunhão no seu trabalho? Louvado seja o nome do Senhor. Você tem glorificado a Deus com esse amor que o Senhor tem lhe dado? Será que eu e você tem feito isso? Porque nós sabemos, irmãos, que nós somos falhos, mas nós temos que se esforçar, porque não é impossível. A palavra do Senhor, o Senhor, Ele deixou claro: no mundo tereis aflições, mas o Senhor, Ele venceu. E se Ele venceu, a gente também vamos vencer, porque Ele mora dentro de nós. E o Senhor, Ele foi me moldando, irmãos. Eu precisei passar por processos para poder liberar perdão, para poder ser uma pessoa diferente, para poder conhecer quem é Jesus. Você conhece quem é esse amor dentro de você? Você tem sentido a alegria do Espírito Santo dentro de você? É por isso que tem muitos crentes tristes, pastor. Muitos assim, crentes cabisbaixos. Vêm para a igreja, muitos dizem: eu fui para o culto, mas saí do mesmo jeito. Porque você quis, meu irmão. Porque você quis, minha irmã. Porque o amor está aqui. A alegria do Espírito Santo está aqui. Desde quando eu entrei, o Senhor, Ele tem falado comigo aqui. Aleluias. Até no hino da harpa, irmãos, o Senhor, Ele começou a falar. O Senhor disse: não desista. E muitos hinos aqui. Continue, tente mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos para Jesus, a gente vamos de qualquer maneira. O Senhor disse: pode vir. Mas quando a gente aceita Ele, começa a frequentar, a gente tem que pedir para que Deus venha nos transformar, irmãos. A gente tem que ter uma libertação, aleluias, por dentro. E essa libertação vai começar quando você reconhecer que você tem que ser mudado. Que você não precisa mudar de igreja. Você tem que mudar a si mesmo, aleluia. Você tem que pedir ao Senhor: muda, Senhor, aleluia. Porque há tantas pessoas, igreja, pulando para lá, pulando para cá, colocando tantas coisas, igreja tal, mas você não analisa a sua vida. E o defeito está muitas das vezes na gente, igreja. O defeito está na gente. Porque o amor está aqui, aleluias. Ele que nos transformou. E certa vez, irmãos, eu passei por um momento na minha vida. Eu gosto muito dessa palavra, porque a gente pode, você pode rodar no pé solo, o que foi, irmãos? Deus conhece o interior. Deus conhece o interior, irmãos. A gente não consegue enganar a Deus. Eu estou aqui em cima, eu não sei como sua vida está, mas Deus sabe. O Espírito Santo sabe, aleluias. E certa vez na minha caminhada, irmãos, eu era tão amargurada, eu andava para a casa do Senhor, mas eu não conhecia a missionária, esse amor, eu não deixava esse amor permanecer dentro de mim, crescer dentro de mim. E certa vez, irmãos, eu fiquei com a mágoa de uma pessoa, tão grande, irmãos, tão grande. Não sei, o Senhor, eu vim com a palavra preparada, eu vim com a palavra marcada, mas quando eu cheguei aqui, o Senhor disse: você vai falar, você vai ler Coríntios capítulo 13, vai falar do amor, porque não adianta, irmãos, nós estarmos na casa do Senhor e estar com hipocrisia, dizendo que ama, sem amar. Nós saímos lá fora e já começamos a falar do pastor, da esposa do pastor, do irmão, da irmã. Pastor, não estou querendo dar culto de ensino aqui, disciplina. Mas o Senhor, Ele está falando comigo e com você. Para com isso, irmão, para com isso. Você tem que entrar aqui para adorar a Deus, aleluia. Você vem prestar a gratidão a Deus, porque o Senhor, Ele te deu 2 horas, né, pastor, de culto. Apenas 2 horas, irmãos, eu já estou pensando, já vai acabar. Por mim eu ficaria até... Não se apresse de sair da presença de Deus. Tem pessoas que quando passa da hora enlouquece. Não, porque aquele culto foi só porque você não abriu seu coração. Você não deixou o Senhor trabalhar. E eu fiquei com aquela pessoa ali me perseguindo, irmãos. E o inimigo, ele já aproveita. Ele procura uma brecha para poder entrar e fazer o que ele quiser, se eu e você permitir.
E ali eu deixei entrar uma brecha ali dentro de mim, de uma mágoa tão grande, por uma pessoa, irmãos. E eu comecei a adoecer por causa disso. E eu não servia ao Senhor, irmã Nice. Sim, frequentava a igreja, mas eu não pedia para Deus me transformar. Tem algo na nossa vida que a gente precisa, irmãos. Pedir. Você sabe qual é o seu ponto fraco. Você sabe. O Espírito Santo diz, faça. Vá lá, converse, resolva. E a gente continua achando que nada é nada. A gente tenta resistir. A voz do Senhor não adianta. E ali eu vi aquela pessoa prosperando. E eu dizia, Senhor, mas foi ela que fez comigo. Foi ela. E o Senhor falava comigo, libera o perdão. Aleluias. E eu vi aquela pessoa só prosperando. E eu, irmãos, cada dia mais indo mal a pior. Eu entrava na casa do Senhor, me alegrava com a presença de Deus. Quando eu chegava em casa eu estava vazia. Porque não adianta você se alegrar só aqui não, irmãos. Você tem que ter reserva na sua casa. Aleluias. Não é só na igreja não. Você tem que continuar. O estudante, ele vai para a escola, quando ele chega em casa, o bom estudante, ele continua a estudar. Aquele não, quem é frequentante da escola só frequenta e fica lá nos intervalos. Eu trabalho na escola e eu vejo. E tem crente assim também, irmãos, só frequentante, só. Não abre a Bíblia, não lê a Bíblia, não ora, aí depois quer que Deus faça. Irmãos, é uma busca. Deus entregou a vida por você. Será que você não pode mergulhar nas águas do Espírito Santo de Deus? Será que você não pode pedir para Deus lhe transformar? Para você conhecer quem é esse amor. Já disse, eu conheci o Senhor só no falar, no ouvir, mas agora eu conheço ao Senhor depois que Ele passou. Aleluias. E o Senhor, Ele dizia, perdoe, eu nada, perdoe, eu nada. E certa vez, irmãos, eu cheguei em casa muito magoada, porque essa pessoa me perseguia, me falava muitas coisas, e eu comecei a adoecer. É porque meu esposo, ele não está aqui, irmãos, mas eu fui para casa e o coração amargurado. Saiba que quando você e eu guardamos algo, é difícil. O Espírito Santo, você tem que tirar todo o lixo para fora, para que o Senhor, Ele venha trabalhar na sua vida. Tem que tirar, irmãos. Para a gente se encher de Deus, a gente tem que se esvaziar. Se esvazie daquilo que tem colocado você para baixo. Aleluias. Tem lhe impedido de servir ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com alegria. Aí cheguei em casa, irmãos, fui ao banheiro com aquela angústia terrível. Pastor, eu não vi mais nada. Eu caí e meu esposo, eu me acordei com ele gritando bem baixinho, Nice, naquele desespero. Eu abri os meus olhos, eu já não sentia mais as minhas pernas, eu achei que eu ia morrer. E ele me pegou ali no braço, me colocou ali na cama. Aí mais que depressa ele ligou para minha irmã. Irmãos, eu desacordada, sentindo minhas pernas bem cansadas, sem poder me mover. E o Senhor bradou no meu coração e disse, se fosse hoje o seu dia, filha, como você iria subir? E eu comecei a chorar naquela cama ali. Meu esposo não entendia o que estava acontecendo comigo. E eu disse, Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor. Me deu essa oportunidade porque eu vou liberar esse perdão. Irmãos, e o Senhor, Ele me concedeu. A minha irmã chegou ali, as minhas pernas começaram a se mexer, o meu esposo começou a se acalmar. Iam me levar para o hospital. Eu disse, não precisa, porque o Senhor, Ele já falou comigo. E o Senhor, Ele me deu uma oportunidade. Irmãos, mais que depressa eu desci. E eu disse, Senhor, ela pode ter feito isso, ela pode ter feito aquilo, mas eu não quero mais guardar isso no meu coração. Me transforma, Senhor. Eu comecei a pedir, irmãos. Irmãos, e essa pessoa precisou de mim. E eu estava pronta para ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu comecei a orar primeiro. Não seja hipócrita, não diga que você perdoou sem você perdoar. Peça para Deus fazer. Eu comecei a pedir, Senhor, trabalha no meu coração. Trabalha dentro de mim. O Senhor, Ele começou a trabalhar. O Senhor, Ele começou a trabalhar. E essa pessoa precisou de mim, irmãos.
E eu não neguei ajuda a essa pessoa. Hoje eu amo essa pessoa. Irmãos, muita gente diz, você perdoa, mas eu lá, ele cá. Para mim não. Para mim não. Eu sou próxima dessa pessoa, para a glória de Deus. Eu não sou, irmãos, não dá para ficar junto, né, o tempo todo, mas se ela precisar de mim, mando mensagem. Ela precisar de mim, eu estou aqui para ajudar. E quem foi que fez isso, irmãos? Deus, na minha vida, para você ver que a gente tem que se esvaziar de tudo que nos afasta do Senhor. E o que foi que eu aprendi, irmãos? Que se naquela hora o Senhor, Ele poderia ter me levado. Ele poderia. Porque eu não sei, aconteceu de repente, eu caí. E a gente está vendo muitas pessoas morrendo de repente. Às vezes você deixa para fazer amanhã e não tem mais essa oportunidade. E o Senhor está falando essa noite, faça. Faça. Antes que seja tarde. Se reconcilie com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, você pode falar a língua dos anjos, você pode fazer o que for, mas esse amor tem que existir na minha vida e na sua. Tem que ser verdadeiro, irmão, tem que ser sincero com Deus. Seja sincero com Deus. Venha com alegria. Se você fica na porta, fique com alegria, aleluia. Se você tem a sua missão aqui na igreja, é arrumar a igreja, o que for, faça com amor, irmãos. Faça com amor. Você tem seu trabalho, agradeça a Deus, porque muitos estão sem trabalhar e você tem. Se a gente começar a ser grato a Deus, esse amor, Ele vai nos transformar. E antes eu só fazia reclamar, irmãos. Meu esposo até dizia, Nice, você murmura demais. Eu dizia, eu não, porque a gente não enxerga. E hoje eu enxergo, eu consegui, por Deus, eu estou conseguindo ser uma pessoa melhor. Aleluia, né? Para que o Senhor, Ele venha habitar na minha vida. E a gente precisa fazer isso. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, as horas já estão passando. Mas o Senhor, Ele disse que é o verdadeiro amor aqui. E Ele deu a vida por mim e por você sem merecer. A gente não merecia, talvez você diga, mas não merece. Pense se você merecia estar aqui nessa noite. Pense. O Senhor, mesmo assim, Ele não se importou. Ele entregou a vida por mim e por você. Para que hoje a gente estamos aqui. Será que você não pode ceder esse amor, fazer esse amor, para compartilhar esse amor com alguém? Será, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no último versículo diz, agora pois, permanece a fé, a esperança, a caridade, essas três, mas a maior destas é o amor. É o maior nas nossas vidas, irmãos, é o amor de Deus nos nossos corações. É por isso que nós somos alguma pessoa, né? É por isso que nós perdoamos. É por isso que nós estamos aqui. Mesmo tanta tribulação, porque a vida do servo de Deus, irmãos, é peleja, mas é vitória. Glória a Deus, né? A gente peleja hoje e Deus age amanhã. Aí vem uma luta, a gente vence, aí vem outra. É tão maravilhoso, irmãos. Você chora, mas você se alegra. Porque o Deus que nós servemos é o Deus da providência. Louvado seja o nome do Senhor. É melhor chorar na casa do Senhor, na presença de Deus, do que você chorar sem servir esse Deus. Porque você sabe para onde você vai. Mas quem não tem esse amor, além de sofrer aqui, vai sofrer muito mais. A palavra do Senhor diz, não acaba depois da morte não, vem um julgamento, segue-se o julgamento. E cada quem vai dar conta da sua vida. Então deixa a vida do irmão. Deixa a vida do irmão, quem vai julgar é o Senhor. Pare de se atrasar com as coisas dos outros, se preocupe com a sua vida. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a minha vida com Deus? Pare de olhar para a irmã, pare de olhar para o irmão. Em vez de falar, ore. Mas se preocupe com a sua. O Senhor, Ele está voltando. O Senhor, Ele está voltando. Estes dias a gente perdeu um pastor. Eu fiquei tão rápido, né? As profecias estão se cumprindo. A palavra do Senhor disse ali, quem acompanhou ali, né, aquele congresso que teve ali em São Paulo, acompanhou, irmãos, as profecias dizendo que Deus irá arrebatar muitas pessoas. E foi tão de repente. E a gente temos que estar preparado, porque o Senhor, Ele pode voltar.
Eu sempre digo isso. E eu estou com isso no meu coração. O Senhor, Ele pode voltar a qualquer momento. E como é que está o seu coração e o meu? E como é que está a sua alma e a minha? E como é que está a minha vida com Deus? Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ame, porque Deus é o verdadeiro amor. Perdoe, porque Deus, Ele lhe perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando eu era menino aqui, a gente agia como criança, mas nós não somos mais. A gente temos que ser crentes amadurecidos. Não dá mais tempo de brincar. Temos que ser maduros. E entender que a gente não esconde nada de Deus. E que Deus, Ele só exige da gente, irmãos, compromisso. Compromisso com Ele. E amar a Ele e amar ao nosso próximo. Amém? Que o Senhor abençoe. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Irmãos, vamos vigiar. Vigia, igreja. Vigia que o Senhor, Ele está voltando. Ele está voltando. Trago aqui a saudação do pastor João Marcos, né, com toda a amada igreja. Irmãos, eu confesso que o pastor me chamou de sexta hoje, né? As irmãs, mas você não vai vir? Você não vai vir? Eu disse, irmãs, mas continue louvando lá, né? Eu não vou, eu vou hoje para a sede, eu vou me alegrar lá com eles também. E eu confesso que quando eu entrei aqui, meu coração se alegrou, porque é a mesma família, né? Nós somos a mesma família, e aqui todo mundo louvando. É maravilhoso, irmãos. Não perca essa oportunidade, não. Venha para a casa do Senhor. Cuide primeiro do reino de Deus. A palavra do Senhor diz que buscai primeiro o reino do Senhor, né? As coisas de Deus. E as demais o Senhor, Ele vai acrescentando. Porque Deus, Ele sabe do que nós necessita. Então não vamos perder essa oportunidade, não. Amém? Traga a saudação do pastor, da amada igreja. E eu agradeço ao pastor, né, por esse convite. E estou aqui disponível, pastor. Estou disponível porque eu prometi a Deus. Eu disse, Senhor, e você, talvez você tenha prometido alguma coisa, cumpra, né? E quando eu estava ali, eu fiz a minha cirurgia. Eu disse, meu Deus, como eu queria. Às vezes nós queremos e não podemos. Eu disse, Senhor, quando me chamarem, eu não vou negar. E eu estou estudando a palavra de Deus, né? Porque se você quer algo, você tem que correr atrás. E estou aqui, irmãos, para cumprir o chamado do Senhor. O que o Senhor colocar no meu coração, o que o Senhor, Ele me usar, eu estarei aqui, porque eu quero servir a Deus. Porque a seara é grande, irmãos, mas os ceifeiros são poucas pessoas. E assim eu agradeço a minha oportunidade. E aí quero agradecer a todos vocês que têm orado pela congregação ali do Loyola, por todas as congregações, pela minha vida, pela vida do pastor, né? Esse pastor abençoado, essa missionária abençoada, que a gente tem que aproveitar, né? O tempo que eles estiverem aqui. Então continue sendo obediente, continue obedecendo a Deus, obedecendo suas lideranças, seus pastores. E que Deus abençoe, em nome de Jesus, todos vocês. E que o Espírito Santo, Ele continue falando cada dia mais em vossos corações. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Que ensino maravilhoso, que palavra maravilhosa. O amor nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Porque nós não conseguimos amá-lo como Ele nos amou. E nem amar o meu irmão assim como Ele nos amou também. É por isso que um ensino como esse a gente se constrange, irmãos. Porque a gente não consegue amar como Ele nos amou. Ai, decalama. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Eu queria orar por você nessa noite. Você que por algum motivo se afastou da presença do Senhor.
Você não sente mais esse amor? Ou você que por algum motivo ainda não conhece esse amor? Ele foi apresentado aqui hoje. Ele deu a maior expressão de amor ainda quando Ele nos amou, quando a gente ainda era pecador. Ele não nos amou por causa da cor do olho, dos nossos olhos, por causa da cor da nossa pele, ou porque a gente era mais bonito, ou porque alguém viu coisas em nós, dotes em nós, porque você fez uma faculdade, ou porque você tem um anel na sua mão. Não. Ele te amou, Ele me amou porque a gente ainda era pecador. Quando a gente ainda o rejeitava, Ele não nos rejeitou, Ele nos amou. E é por isso que esse amor me constrange. Esse amor tem que nos constranger. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Eu quero orar por você nessa noite. A vida é feita de oportunidades, e hoje Ele abriu uma oportunidade, dizendo que te ama. Medite nesse hino, nesse louvor. Vem, filho amado, vem, como está. Vem, filho amado, vem, vem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali eu falarei, e ali falarei contigo. Oh, com meu amor te envolverei. Eu quero olhar em teus olhos, eu quero, meu filho, tuas feridas sarareis. Vem, filho amado, vem,
está te chamando. Pai, chegue pelo Senhor nessa noite, diga: meu Pai, meu papai, meu papai, meu papai. Você tem um pai. Por mais que o nosso pai biológico falhou conosco, mas nós temos um pai. Nós temos um pai que te ama, que zela pela tua vida. Você tem um pai. Aleluia. Você tem um pai. E esse amor precisa te envolver. Você precisa acreditar que você tem um pai. As lutas, as tempestades da vida não podem te afastar desse amor. Ele disse que o final valeria a pena. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter aflições, vamos ter provas, dificuldades. Ele não falou que você não ia passar pelas provas, mas Ele disse que estaria conosco nas provas, e que o final valerá a pena. O final vai valer a pena, porque você tem um pai. Você tem um pai. Nós temos um pai. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correr ao teu encontro. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correr ao teu encontro. Escute, escute, escute. Nem que seja só para isso, nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja para ficarmos em silêncio a sós. A presença de Deus é reconfortante, simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como rejeitar o teu chamado, não há como rejeitar tua presença. Quem vai, diga eu vou, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Espírito Santo de Deus. Eu tô correndo ao teu encontro, Pai. Tô correndo ao teu encontro. Eu vou. Ele está te chamando, igreja. Ele está te chamando para um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Vou correr.
glória, glória a Deus. Se assentem glorificando o nome dEle. Aleluia. Oh, glória a Deus.